Bom, se você compreendeu essa questão do sistema escalável, de você estruturar de forma escalável, vamos começar a falar da primeira etapa, o onboard. Aqui é importante que você pense o seguinte: o teu cliente tem que sair dessa etapa do processo tendo compreensão do que você vai fazer, tendo compreensão das tuas tarefas e obrigações e principalmente das tarefas e obrigações que irão ser dele. E aí é importante você fazer um diagnóstico no onboard. O onboard é para você começar o relacionamento. É para você entender o negócio do cliente. Então você vai fazer perguntas do tipo: como o seu negócio funciona? Para que ele possa te explicar, para que você consiga entender o modelo de negócio do cliente. Porque se você não entender, você corre riscos de ter processos que estarão faltando no que você vai fazer. Então é importante que você entenda, que você compreenda. E aí nessa etapa, escute mais, anote, escreva, pergunte. Porém, as perguntas aqui, elas têm que ser colocadas no momento certo, para que você aproveite o contato inicial com o cliente. Esse contato, ele precisa criar uma atmosfera de confiança, uma atmosfera de perspectiva boa, positiva. O cliente precisa sentir: poxa, vai ser muito bom essa parceria, vai ser muito boa para a gente. Então, o cliente tem que ter esse sentimento. E aí, a pergunta-chave: como é que você controla o financeiro hoje? A maioria vai dizer: não controlo. Não tenho muito controle. Ou então, eu mesmo que faço, mas é muito básico. A maioria vai dizer isso. E aí, a pergunta: onde você sente mais dificuldade? E olha que interessante, você precisa, no onboard, compreender. Existem 3 tipos de clientes que buscam esse tipo de trabalho. O primeiro tipo de cliente é aquele que não quer ter muito trabalho, mas ele quer as informações detalhadas, organizadas. Esse cliente, ele vai precisar sentir uma segurança maior no que você vai fazer. Tem aquele segundo cliente que não tem experiência de nada, que está totalmente cego dentro do negócio, da empresa, ele não olha, não quer olhar, ele tem inclusive medo de olhar para isso. Então esse cliente que não quer olhar, não adianta você levar muita informação para ele. Tem que ser o básico. E tem aquele cliente que olha o detalhe. Que quando recebe um relatório, ele questiona dados. Ele quer ver os pormenores. Ele quer ver ali de onde que vieram esses números, como que aconteceu isso, como que aconteceu aquilo. E aí você tem que estar preparado para esses 3 níveis de cliente. Inclusive, identificar no onboard para que no próximo passo você já venha atendendo o critério do cliente. Porque isso reforça a conexão de vocês. E aí a pergunta-chave: onde você sente mais dificuldade? São 3 perguntas abertas, subjetivas e abertas.
Aqui é para trazer informação. Às vezes, a pessoa não responde com tanta profundidade. Mas ali você já consegue identificar o perfil do cliente. Qual que é o material necessário que você vai ter que pedir para o cliente? Você vai ter que ter acesso ao extrato bancário, informações de entradas de dinheiro na empresa, informações de despesas e acesso a sistema caso o cliente tenha. Às vezes tem cliente que tem um sisteminha lá básico, antigo, que aí a minha dica para você, já coloca os pingos nos is aí. Porque aquele sistema básico antigo do cliente, que o cliente muitas vezes acha que é suficiente, não é. Por quê? Porque a maioria desses sistemas aí, antigos principalmente, e esses comprados de forma genérica, eles até têm um módulo financeiro. Alguns têm um módulo financeiro. Mas é um módulo financeiro tão básico que não vai te ajudar a dar rapidez no processo. Então, o ideal é que realmente você consiga sinalizar para o cliente uma possível contratação de um ERP. Porque se você tiver um cliente com um ERP, isso vai facilitar a tua vida. Vai aumentar a rapidez com que você faz o teu trabalho. Então isso facilita a tua vida. E aí, obviamente, você vai entrar já indicando, você vai mostrar. E aí, com o tempo, você vai ganhando confiança. Tudo que você falar, o cliente vai validar o que você está falando. Então, esse sistema que muitos clientes pequenos dizem que tem, na maioria das vezes, mais atrapalha do que ajuda a parte financeira. Tanto é que ele não consegue fazer. Esse é o principal indicativo disso. E aí, essa regra de ouro que está aqui embaixo, ó, isso aqui é um erro muito comum de assistentes financeiros que começam o processo sem ter informação nenhuma, tentando ser o salvador do cliente, o super-herói, tentando agir antes de entender o que o cliente tem. E aí isso vai gerar uma confusão imediata. E o que é que vai acontecer? Se você gerar mais confusão do que o cliente está tendo, você vai quebrar a confiança que o cliente pode começar a ter já no primeiro contato. Então aqui é uma coisa muito necessária de você utilizar, chamada rapport. O que é o rapport? Rapport é uma sintonia que você cria com o cliente. Rapport é uma conexão, que aí você pode fazer de várias formas. Uma das formas de criar rapport na profissão assistente financeiro é você ouvir o que o cliente está trazendo nas respostas das 3 principais perguntas e a partir daí você atender os critérios demonstrados nessas respostas. Mas, Hugo, só pode ser essas 3 perguntas? Claro que não. Aqui são as 3 base. Dessas 3, tem outras que derivam delas, que você pode estar criando, estar fazendo de acordo com o contexto. Agora, essas 3 têm que estar no onboard, nesse primeiro contato. Porque aqui vai dar informação para você. Aqui vai fazer com que o cliente mostre o caos que ele está. Porque tem cliente que está vivendo o caos, mas você pergunta como é que está, ele vai dizer, não, está tudo bem. Por 2 motivos. O primeiro é a falta e total desinteresse de organização.
A segunda é vergonha, porque ele mal te conhece, ou se conhece é pior ainda, porque você tem uma visão dele que agora você vai provavelmente conhecendo os bastidores, conhecendo ali as entranhas do financeiro, você vai desnudar, vamos dizer assim, o que muitas vezes ele esconde, por isso ele tem vergonha de te mostrar totalmente. Se ele não se sentir seguro, se ele não se sentir confiança, se não criar ali um rapó, pode ser que ele não te entregue todas as informações. E sem essas informações, você vai fazer um trabalho ruim, fraco, sem consistência. Então é importante que nesse onboard você já estabeleça ali como que vai ser o jogo. Porque aqui você vai estar diagnosticando a empresa do cliente. Aqui você vai criar a confiança necessária para que ele te entregue o extrato bancário dele. Para que ele abra um acesso à conta bancária dele para você. Existe uma modalidade de acesso que você é inserido na conta bancária do cliente, onde você só tem acesso ao extrato. Isso facilita muito a vida do assistente financeiro. Porque se você não tiver esse acesso na tua mão, você vai estar tendo que pedir para ele o tempo todo os extratos. Aí é um Deus nos acuda para a pessoa te entregar isso. E às vezes não é porque ela não quer, é porque o foco dela é outro. Você está ali prestando serviço para facilitar a vida dele, não para complicar. Só que se você não tiver acesso a isso, você vai ter que pedir. Você não vai criar números. Você precisa ser fidedigno aos números produzidos pela empresa. Entrada, saída, conciliação bancária, acesso aos inúmeros marketplaces que porventura o cliente tenha, POS de cobrança de cartão de crédito e por aí vai. Então você tem que ter esse acesso. E o cliente precisa dar. E ele vai dar se tiver confiança em você. E aí você tem que criar um mecanismo de comunicação e tem que ficar já explícito para ele de recebimento dessas informações, de recebimento das notas de despesa, de recebimento das vendas. Hoje nós temos à disposição aí vários canais de comunicação. Facilita muito. De preferência, tem dois canais que você precisa criar. Um é o e-mail. E aí eu sugiro que o e-mail que você utilize seja um e-mail específico para atividade de assistente financeiro. Não seja um e-mail pessoal seu. Não seja um e-mail que você mistura a tua vida fora o teu relacionamento com clientes do assistente financeiro. Porque senão você vai misturar muita coisa e vai complicar a tua vida. Então, deixa um e-mail específico para que você possa criar esse canal de comunicação. E aí, quando você chegar no nível de assinar um sistema, como eu mostrei para vocês ontem, aí fica mais fácil. Por quê? Porque você automatiza a chegada dos e-mails para o sistema. Um outro canal de comunicação que você vai precisar utilizar é o WhatsApp. E aí é importante que você, ao criar esse canal de comunicação do WhatsApp, você esteja padronizado com o nome do grupo que você vai criar, padronizado o que você vai
utilizar de mecanismos para guardar os documentos enviados para o WhatsApp. E para isso o WhatsApp tem as tagzinhas, né, as etiquetas, que você pode utilizar as etiquetas para facilitar a tua vida nesse grau de comunicação. Então isso você tem que mostrar para o cliente. Como é que ele vai enviar para você? E tem que ser a coisa mais facilitada possível. Possível. Tem cliente que não vai querer e-mail de jeito nenhum. E-mail está meio em desuso, né? Só que o e-mail é juridicamente aceitável. O WhatsApp eu diria também. Mas às vezes tem um nível de informação que a gente considera como informações sensíveis, que você precisa de segurança. E o e-mail às vezes não dá essa segurança totalmente, né? Mas o WhatsApp, teoricamente, também é mais seguro do que o e-mail. Mas ainda assim também não tem tanta segurança assim, né? A gente já está vendo isso, que antes imaginávamos que a criptografia do WhatsApp seria suficiente para criar um sistema de segurança nas informações sensíveis. Já se mostrou que não é tão seguro assim. Então, criar esses dois canais de recebimento das informações do cliente é totalmente aceitável. Então, defina isso, ou vai usar um ou outro, dependendo do estilo do cliente, ou vai usar os dois. O problema de usar os dois é que às vezes o cliente manda para um, depois manda para o outro, e aí cria aquela confusão se você não padronizar isso. Então é importante que você padronize. Deu para entender essa etapa do onboard, gente? Alguém tem alguma pergunta ou observação a fazer nessa etapa do onboard? Eu quero que vocês me digam, porque eu gosto de dormir igual um príncipe. E às vezes, quando eu chego em casa, que eu deito a cabecinha, que eu fico lembrando do que eu compartilhei com vocês nos encontros, né, nos módulos. E aí eu fico pensando, será que encaixou? Será que ficou alguma dúvida? Então, para eu chegar em casa e dormir igual um príncipe, eu tenho que chegar lá e ter a certeza que não ficou dúvida nenhuma. Então, vamos lá. Joelan pergunta, pode ser criado um forms específico? Pode. Pode ser criado sim. Agora, uma experiência com forms é que às vezes você cria uma expectativa da pessoa responder. Então você manda o forms para a pessoa te responde. E geralmente não acontece isso. O ideal é que esse onboard, esse contato, esse primeiro contato, seja numa reunião como essa que nós estamos tendo. Né? Uma call, como é chamado hoje. Né? Você fazer uma call com o cliente, uma chamada de vídeo, para você olhar no olho do cliente, o cliente olhar no teu olho, para você ter ali uma conexão através das linguagens não verbais, tanto de um quanto de outro, e por aí vai. Então é muito importante que você crie, já no primeiro contato, essa conexão. Então o Forms vem ali como mais um complemento do que a única ferramenta para fazer o onboard, tá? Certo? Maravilha. Então, se está claro para vocês, está tudo ok, o onboard, está tudo certo para vocês, maravilha.